Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre storytelling, um conceito que vem ganhando muito espaço nas discussões corporativas, na comunicação corporativa, mas com diferentes olhares. E é exatamente sobre isso que nós queremos conversar hoje com o Rodrigo Cogo. Rodrigo Cogo, que é gerente de inteligência de mercado da Aberge, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, e que está conosco aqui no Mundo Corporativo. Rodrigo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom dia para você. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui. Rodrigo, que também é autor do livro Storytelling, as narrativas da memória na estratégia da comunicação, livro este que foi lançado pela Aberge Editorial. E neste livro aqui tem a base da nossa conversa de hoje. Rodrigo, eu disse que este é um conceito, storytelling, que tem ganhado muito espaço nos últimos tempos na comunicação corporativa, mas com diferentes visões. Qual é o seu conceito sobre storytelling? Certo. Eu até vou pedir um preâmbulo aqui antes de eu falar do conceito, que mais do que uma apresentação de currículo onde eu trabalho, talvez eu possa dizer para você e para quem nos ouve que eu sou descendente de italiano. E aí isso faz com que eu tenha uma limitação aqui de gesticulação, senão esse microfone vai longe, né? Também sou do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, que traz um apego às raízes muito grande, como é tradicional do povo de lá, do folclore, etc. Sou pai de um filho de 4 patas, do Frederico, um bulldog inglês, para combinar inclusive com o dono, né? Porque sempre dizem que há essa similaridade, ele é gordinho, com o rosto grandão. Então, e também é uma raça que gosta muito de estar em casa, que é uma característica minha por ser canceriano. Para quem gosta de astrologia, canceriano é alguém muito mais caseiro. E para ele é bom porque ele tem sempre uma companhia. O bulldog se ressente muito de estar sozinho. E por que eu estou falando isso tudo? Porque talvez, às vezes, as pessoas se conectam com outras mais pelos seus hábitos, suas preferências individuais, pessoais, quase privadas. Talvez muita gente que me conhece por acaso e ouve agora não saiba dessas partes todas que eu acabei de falar. E se conectam muito mais por isso do que, de repente, pela formalidade de currículo, trajetória, cargo instituído neste ou naquela organização. Então, o que a gente vai falar hoje, na minha opinião, e aí respondendo efetivamente a tua questão, é sobre uma narrativa, uma forma de contar as coisas, os conteúdos, os argumentos, de uma maneira mais afetiva. E ela é afetiva porque ela vem justamente das nossas lembranças. Lembranças quando elas são espontâneas, recordações se elas são estimuladas, mas tudo aquilo que vem na nossa memória e que saindo pela boca vira uma narrativa que está interagindo com a gente. Aliás, uma coisa que é facilmente perceptível no trabalho que você desenvolveu aqui no livro, e esse trabalho é resultado do seu estudo, né, de formação, é que você relacionou o tempo inteiro o storytelling com a questão da memória. Por quê? Então, porque eu penso que existem várias contribuições já sobre o storytelling ser uma contação de histórias ficcional. Quando eu tenho a capacidade, como um redator, como um roteirista, de inventar o personagem, uma trama, a relação entre eles, uma tragédia, um desfecho, e aí fazer a contação de histórias. E aí nós temos inúmeras obras já e estudos sobre isso. E a prática das organizações sobre isso, sobretudo aí na publicidade. E aí eu penso que existe um outro lado desse caminho, que aqui no Brasil não estava muito desenvolvido, que é justamente puxar a linha da memória. Que é, então, eu buscar as histórias de vida das pessoas, ela contando a própria história, ela contando a história de um outro, e utilizar isso como força na comunicação. Quer dizer, fazer essa entremeio entre a história dela e a trajetória da empresa, ou do governo, ou da ONG, aonde ela tenha estado ou esteja. E construir essas histórias coletivas através das histórias individuais. E isso é que traz uma conversa mais quente, uma conversa mais atrativa e que tem uma duração de tempo na cabeça da gente, de memória maior, dado que a gente escuta tanta coisa hoje em dia em tantos canais, e o que de fato fica de resíduo no final do dia. Essa era a minha preocupação, quando eu comecei a estudar isso há 8 anos atrás. Aliás, me parece o seguinte, a própria ideia do storytelling começa a aparecer exatamente por essa dificuldade que as pessoas tinham de diferenciar as coisas
as marcas, as empresas, as personalidades? A saturação da comunicação corporativa feita por nós, né, comunicadores que estamos no mercado de alguma maneira, essa saturação ela ocasiona justamente o que a gente chama de anestesiamento, quer dizer, as pessoas ouvem, leem, veem, às vezes até interagem, mas não resta muito de lembrança no final do dia. Exatamente porque elas são abordadas na esquina por um folheto imobiliário, pelas fachadas das lojas, pelas marcas das embalagens, mesmo as marcas sonoras, né, que são veiculadas por rádio, e aí tem a questão da imagem da televisão, propaganda ou jornalismo, mas são informações circulantes. Existe pensadores que falam da obesidade da informação, que é essa questão da gente comer informação e parece que nós não digerimos, que ela não faz sentido para a gente. E aí, trabalhando no Instituto de Pesquisa, como eu trabalhei durante 5 anos, logo no início, quando eu vim para São Paulo, eu comecei a ver um gap muito grande entre aquilo que era veiculado e aquilo que era lembrado pouco tempo depois por essas pessoas que tiveram contato com essa comunicação corporativa. Isso me incomodava muito. E aí, buscar uma alternativa, uma forma de dizer as coisas de maneira diferente, é que eu fui estudar o storytelling, naquela época muito ligado ainda ao ficcional. O Carlos Soares, pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, pergunta, baseado no que você disse até agora, o seguinte: isto significa que você entende que o storytelling vai além da fronteira da arte de contar histórias? Pois é, porque a questão da arte, quando a gente começa a trazer um conceito e fala arte de contar histórias, está muito ligado à literalização, quer dizer, esse domínio da capacidade da escrita que alguém tem. E eu não estudo esse lado, não acredito tanto ou só neste lado. Acredito mais na espontaneidade que vem da memória e da fala genuína das pessoas, com o seu linguajar, mesmo que considerado às vezes gramaticalmente errado, com os seus gaguejos, com os seus silêncios, e que essa fala, quando retransmitida para alguém a serviço de uma mensagem corporativa, ela tem mais vivacidade, ela é mais ilustrada, ela traz mais exemplos, e com isso as pessoas se conectam e lembram mais. Então a arte, para mim, tem muito ligado ao ficcional, que é lindo, não há dúvida. Não vou renunciar aqui a toda a dramaturgia, a teledramaturgia da própria Rede Globo, ou outros canais. Eu não vou falar jamais nada contra Hollywood e toda a sua produção cinematográfica que nos encanta, mas eu puxo agora, por causa dessa saturação da informação circulando, eu puxo por uma linha mais artesanal, vamos chamar assim, que são as histórias de vida. Ao mesmo tempo, isso não se encaixaria até em função de como estamos falando de comunicação corporativa, não deveríamos falar de ficção? Deveríamos falar da vida real? Eu acho que há espaço para tudo, né? E aí também não quero trazer aqui um antagonismo de que eu esteja falando um storytelling das narrativas reais e o outro lado é as narrativas da mentira. Não é isso, né? Porque o ficcional, na verdade, é uma verdade combinada. Ele não é necessariamente uma mentira. Ele pode se tornar uma mentira, como aconteceram casos, inclusive recentes aqui no Brasil, de marcas que propalaram histórias que não tinham base, que não eram verdadeiras. Mas, do contrário, o ficcional é uma combinação que aquilo é ficção. Então, não estou antagonizando. Mas eu acho que o real ele nos traz um elemento para o corporativo de maior transparência, de menos artificialismo. Vamos pensar assim, a gente está fazendo um vídeo corporativo, um vídeo institucional da empresa. E aí o nosso entrevistado, ele eventualmente se emociona e começa a chorar. Se ele for uma mulher e estiver maquiado, ele pode até borrar a maquiagem. O que um comunicador normalmente faz? Nós interrompemos a gravação para a pessoa se recompor emocionalmente, senão até ela ser remaquiada. E esses cuidados para ter uma comunicação perfeita, eu diria quase asséptica, ele acaba tolhindo as coisas que poderiam ser verdadeiras e enérgicas daquela comunicação, que é deixar a emoção fluir. No mundo corporativo, nós temos muito uma linha de pensamento de uma comunicação mais dura, mais fria, mais numérica, mais quantitativa, porque é uma comunicação que todo mundo entende. O número ele é muito absoluto. E eu acho que isso cansou um pouco. Quer dizer, há um desvio de olhar, um desvio de atenção, e o mundo das redes sociais nos ensina sobre essas pessoalidades, esse interesse que a gente tem pela vida do outro, das pessoas, num sentido, às vezes, egocêntrico, claro, mas também no sentido coletivo, positivo, de pensar no outro. E eu acho que esse é um caminho que dá um esteio,
um colchão bom para o storytelling vir a crescer como vem crescendo. Isso porque dá muito mais sentido contar a história de marcas e empresas pelas pessoas do que propriamente pela marca e pela empresa? Ou pelo produto, é exatamente isso. Quer dizer, nada é uma empresa mais do que um conjunto de pessoas que combinam ali papéis, remunerações, contratos de trabalho, tempos de trabalho, dedicação, energia, criatividade, mas é um coletivo de pessoas. E que, claro, produzem processos, papeladas e serviços e frotas e patrimônios, mas nada mais é do que a energia de vida de pessoas. E esse resgate disso, e trazendo isso à tona na comunicação, e aí o storytelling ele se dá num e-mail marketing, num calendário desses de mesa, num vídeo, numa matéria de um jornal interno, num evento ao vivo, na cenografia do evento, quer dizer, ele se presta a diversas interfaces para trazer à tona, então, a vivência dessas pessoas nesse ambiente de trabalho. E quando nós estamos falando de pessoas, porque é muito comum você pensa em empresas, até porque boa parte das empresas é familiar, você pensa na família que construiu aquela empresa. Que, claro, isso deve ser uma história extremamente curiosa e interessante, fazer parte da construção daquele processo. Mas as pessoas às quais você se refere são os colaboradores de uma maneira geral e seriam também os próprios usuários, consumidores, clientes? Perfeito. Eu acho que o storytelling ele se presta, o storytelling corporativo, organizacional, ele se presta a quaisquer tipos de interface. Quer dizer, se eu vou falar com os meus acionistas, então a comunicação das relações com o acionista. Se eu vou falar com o funcionário, com o empregado, a comunicação interna, como nós chamamos. Se eu vou falar com o cliente, então eu estou falando em publicidade, promoção de vendas, marketing direto. Se eu vou falar com imprensa, através de assessoria de imprensa, todas essas expressões ele cabe. Eu vou falar em treinamento corporativo, ele cabe. Então, quanto a isso, não há nenhuma restrição. Portanto, eu vou ter como protagonista, ou seja, como contador desta história, um funcionário, um fornecedor, alguém do governo, alguém da comunidade do entorno, um familiar. Qualquer pessoa é potencialmente elegível aí para contar a sua história. O que a gente chama muita atenção, apenas, é para que a gente não continue perpetuando algumas características também desse universo corporativo, que é às vezes a busca pelo falante, pelo entrevistado, ser sempre o cargo mais alto. Storytelling vem atravessar de uma maneira muito forte esse tipo de raciocínio, porque as histórias estão em todo lugar. E se eu, inclusive, observar bem, às vezes as pessoas com uma escolaridade mais baixa, que elas têm um intelecto menos ativo, porque a gente quando vai cada vez avançando na carreira, em estudos, a gente fica mais temeroso para falar. Parece que o abrir a boca ele tem um peso, né? Porque traz junto a nossa própria história, a nossa idoneidade e tal. Então a escolaridade, o próprio Freud disse, o raciocínio ele acaba tolhindo, às vezes, essa abertura, essa leveza. Então cargos mais baixos da hierarquia, eles podem ter grandes, e têm grandes histórias. Então o crivo é menos a hierarquia do que a capacidade da pessoa Porque gera falar. uma comunicação mais natural nesse Mais caso. próxima de quem escuta. Por vezes o líder, e é claro que a gente sempre empodera o líder, busca com que ele desenvolva características de oratória, de envolvimento com... Porque são as pessoas que trabalham com ele, que vão atender às suas demandas, à sua energia, mas às vezes a gente ouve mais o nosso par, que está ao lado, do que o líder, que é aquele que está teoricamente acima. Então é como eu digo, eu brinco sempre que eu assino uma revista e ela vem... ou o jornal, ele vem uma crítica de cinema. E esse crítico destrói aquele filme. No dia seguinte eu estou indo assistir. E não é um desrespeito a esse jornalista ou esse crítico de arte, que ele entende tanto de roteiro, interpretação, fotografia, sonorização, muito mais do que eu. Me interessa, talvez, para decidir, para tomar decisão, uma pessoa mais igual a mim. Então eu jogo no Twitter. E aí, galera, quem assistiu esse filme, o que vocês acharam? Essa opinião, que a gente tenderia a dizer que ela é leiga, não especializada, ela é uma opinião muito mais valorosa. E aí eles vão transportar isso para as histórias. É a mesma coisa. Essa opinião desse igual, ela tende a ser mais ouvida do que a opinião de alguém instituído por alguma questão de cargo. Nós estamos conversando hoje aqui com o Rodrigo Cogo, que é autor do livro Storytelling, as narrativas da memória na estratégia da comunicação, livro esse que foi publicado pela Aberge Editorial. O Rodrigo também é gerente de inteligência de mercado da Aberge, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Rodrigo, perguntas que chegam aqui pelo Facebook a propósito desse nosso tema. O Marcos Fernandes diz assim:
histórias engajam mais que informações vazias. Até porque ele iniciou a mensagem dizendo assim: vivemos escassez de atenção hoje, que tem tudo a ver com o que você falou. Só as grandes empresas estão se voltando para o storytelling, ou o médio, e aí ele põe aqui entre parênteses varejo também, que desconhece, pode-se dizer que possa estar aderindo a essa nova criação e manutenção de sua audiência? Quando a Aberj iniciou, deu espaço para eu desenvolver lá um curso, a Aberj que você falou no início, né, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que entre as suas atividades desenvolve educação executiva, e o meu curso começou lá em 2009, eu tinha cerca de 30 exemplos para mostrar para os participantes, meus colegas, né, que estavam lá. Hoje eu tenho mais de 300. E eu estou falando especificamente de exemplos nacionais, eu nem estou indo aí para o estrangeiro. O que eu quero dizer com isso? Esses exemplos vêm de uma variedade de áreas de negócio imensa, incluindo aí o varejo que ele comenta, e vem de uma variedade de portes da empresa. Não há dúvida, e se ela é empresa ou é governo ou é ONG também, quer dizer, tanto faz aí o ramo. E, então isso ele é potencialmente utilizável por quaisquer organizações. E eu lembro agora, eu fui a Caxias do Sul dar um curso há cerca de 3 anos atrás, e me contava uma profissional lá, que ela mantinha um blog de uma consultoria que atende pequenas empresas, e ela conseguiu colocar o resgate de histórias em 2 editorias desse blog. Quer dizer, uma consultoria pequena que atendia clientes pequenos e que usava esse espaço de rede social para contar histórias dos consultores em campo. E tudo que eles veem por aí, nas estradas, nos hotéis, nos restaurantes, ou no contato com seus clientes, essas coisas pitorescas, interessantes, emotivas, e mostrando que por trás daquele profissional consultor existe uma pessoa antes disso. Uhum. E que às vezes é esse olhar exatamente de sensibilidade que faz com que ele possa ser melhor, mais assertivo nas suas indicações de negócio para aquela empresa. Isso tudo ela resgatava num blog. Então, assim como tem exemplo das multinacionais, claro, que utilizam isso há muito tempo, desde uma mais fácil de falar como a Disney, que é natural, né? Ele é um mundo de encantamento Uhum. lá, ou qualquer outro negócio, como uma Fiat aqui no Brasil, que também faz um sucesso tremendo contando histórias. Como é que a gente coloca o storytelling dentro desse, a seu ponto de vista, na estratégia das empresas, na estratégia de comunicação das É por empresas? isso até ser um gancho que você me dá para eu falar que eu não gosto muito quando, talvez um maneirismo de quem estuda isso há muito tempo, quando fala de técnica de storytelling, isso é muito comum a gente escutar por aí e ler. Porque eu acho que técnica é uma aprendizagem que a gente tem, o que fazer, em que momento, em que lugar, e eu consigo levar adiante se eu entender como técnica. Eu chamo de processo de storytelling. E aí o processo um pouco eu responde, quem sabe, a tua questão, que é entender contexto, que é entender o que tem no entorno do storytelling. Que menos do que ir lá, fazer uma entrevista e coletar essa história num gravador, depois transcrever ela e utilizar um pedaço da minha comunicação, eu tenho que entender o quanto ela é genuína, o quanto ela faz parte da verdade daquela organização que está contando, daquela pessoa, né, que está contando aquela história. E aí eu vou comentar rapidamente, quando eu fui fazer um grupo numa empresa fabricante de pneus, e era um grupo, porque essas sessões de contação de histórias, elas são individuais ou coletivas. E aí nós fizemos uma sessão coletiva, e no meio da fábrica, numa sala de treinamento, e eu recebia todos os convidados na porta, apertando a mão, agradecendo a presença, eles iam sentando. Aí eu havia pedido uma mesa redonda para evitar aquela coisa da ponta da mesa, de dar uma certa hierarquia, para tornar com a mesa redonda ou oval todos mais iguais. Só que eu me viro então para sentar, depois que todos haviam chegado, eram 12 pessoas, eu era o 13º, e eu vejo uma cadeira vazia, natural, era para eu mesmo sentar. Porém, essa cadeira era a única das 13, e por acaso eu não me dei conta disso, que tinha o espaldar um pouco mais alto, quer dizer, o encosto um pouco mais alto. E aí eu sento e pergunto para eles, por que essa cadeira ficou vazia? Ah, é para o senhor que é o mais importante sentar. E aquilo significou muito para aquele momento da contação das histórias. Talvez seja um lugar em que essa coisa do senhor e da hierarquia é mais importante do que as histórias individuais. E o quanto seria mais sofrido para mim, como prestador de serviço, fazer aquelas pessoas entrarem em sintonia com a importância que elas têm ali dentro, que elas têm na vida dela, dos familiares, dos colegas, da empresa, e se abrirem às suas privacidades e me contar histórias. Então eu acho que tem sinalizadores aí que são importantes para a gente pensar antes de sair coletando as histórias. Eu posso usar, portanto, a ideia do storytelling para mudar cultura e mudar também ambiente de trabalho? Sem dúvida. Ainda que a gente saiba que mudança de cultura organizacional é algo que leva bastante tempo, mas eu acho que existe
um suporte muito grande nas histórias, porque elas trazem, às vezes, eu vou lembrar de um caso agora, uma empresa, né, muito famosa e querida, que é a Embraer, e que ela teve, há uns 3, 4 anos atrás, um acréscimo de funcionários, na ordem de milhares. E eles preocupados com a perda da origem da Embraer, pensando sim que foi Hum. estatal, mas pensando sim que foi um centro de estudo, e que é, né, um centro de estudos do espaço da ciência aeronáutica, e que as pessoas mais novas talvez se ligassem à empresa porque ela tem um bom salário, ou porque era próximo do seu local de trabalho e aí se candidatavam, perdendo talvez um pouco dessa alma ou dessa aura que a empresa tinha no início. Eles começaram a coletar histórias e até fizeram a Associação dos Pioneiros e Veteranos, que é como eles chamam os aposentados, fizeram histórias buscando lá naqueles que não estavam mais na empresa, para buscar a energia, vamos falar a palavra certa, o tesão Uhum. que aquelas pessoas tinham na construção daquele negócio. E com isso tentar, falando aqui entre aspas, contaminar positivamente os novos jovens que vinham chegando. E que tem uma palavra que é linda, claro, que é a inovação, como rumo, como norte, só que a inovação a gente tem que entender que ela não derruba e não destrói o passado. Ela, na verdade, ela se baseia nesse retrovisor para poder então ir à frente. A gente vê na Europa muito facilmente, eu falo de Vespa, naquela marca de motocicleta, eu falo de Alfa Romeo, que são empresas que fazem a integração do novo funcionário dentro dos seus espaços de memória, dos seus museus corporativos, porque eles podem ir para frente sim como inovação, mas que eles não percam esse lastro que é o passado. O que eu busco com o storytelling das narrativas da experiência é esse lastro, para que ele torne essa comunicação mais convincente. Quais são os projetos possíveis de serem implantados dentro das empresas, se alguém entusiasmado, inspirado com as suas palavras aqui, e também com seu entusiasmo ao falar sobre esse assunto, quisesse implantar? Quais são os modelos que se poderia desenvolver? Vamos pensar em alguns exemplos, então. Grupo Pão de Açúcar, há cerca de 4 anos atrás, fez uma ampla coleta de histórias entre os seus funcionários. E aí não vê o caso se ele era de gôndola, do caixa ou gerência. E essa coleta era para que eles pudessem entender o que o funcionário conseguia traduzir pelo slogan, que é o tal do lugar de gente feliz. Então aí existe um uso muito comum. Lojas Renner fez isso também. Essa cadeira é lojas que vem lá do sul, né, que já tem aqui em São Paulo, que é a gente ter um slogan publicitário, que às vezes é insistido, né, e acaba até às vezes pegando, mas o quanto ele significa para as pessoas. E aí eles fizeram essa coleta de histórias, eram mais de 1.000 histórias coletadas pelo site, e acabaram então publicando um livro de histórias de ser feliz. Quer dizer, como que eu interpreto que eu torno a vida do outro feliz. E isso então justifica, ampara, legitima um slogan que até então era um efeito publicitário, uma frase bonita. Então, mais do que uma frase bonita, eu senti ela em mim, no meu dia a dia. Então, ele acabou fazendo o livro e distribuindo para os funcionários para poder aquecer essa frase. Esse é um exemplo. Vamos pensar em memória. A Caixa, né, o banco estatal, ele fez com a Glória Pires, inclusive não é muito comum, a gente busca os testemunhais, as narrativas, as histórias vindo da boca, da voz e da imagem do próprio narrador que viveu aquela história. Mas no caso dela, e a gente vai entender por que acabaram contratando uma atriz famosa, é porque ela contava história muito antiga, né? Eu estou falando de 150 anos da Caixa, histórias da origem do banco, da origem do penhor, da origem da poupança, esses expedientes que hoje a gente tem no Uhum. meio bancário, que muito provavelmente ninguém saiba. Então ela contava histórias de pessoas que estão mortas. Então, naturalmente, eu preciso aí de um porta-voz, né? E ela contando essa história em propagandas televisivas, acabava fazendo uma encenação teatral nessa propaganda, porque, claro, não existe mais as pessoas vivas para participarem da narração. E ela resgatava, então, essas histórias do passado para mostrar como a Caixa tem tradição e é consolidada. Então, projetos de memória é muito comum também a gente utilizar isso. E aí nós estamos trabalhando aqui, pelos vários exemplos que você deu, tanto com uma comunicação externa, para o público, para os consumidores, para criar essa relação com a sociedade, mas também na comunicação interna Interna. daquela E empresa. aí vou dar um exemplo. Eu fiz um treinamento muito grande para todo o conglomerado da Vale, a mineradora, e aí eu fui a Ouro Preto, a São Luís do Maranhão, a Rio de Janeiro.
E logo na sequência eles lançaram, foi por volta de 2011, 2012, um jornal chamado V+. E criaram algumas seções. Uma delas, por exemplo, é sobre viagem. Quer dizer, o funcionário viaja e quando ele retorna, ele pode contar as suas férias. Então, contar das suas brincadeiras, do seu astral e também de particularidades de um determinado destino turístico e contar isso no jornal. Quer dizer, isso corporativamente pode não ter muito sentido, porque ele não traz ali mensagens corporativas, né? Mas é uma matéria num jornal que acaba sendo a seção mais lida da publicação, mas que me traz o olhar para aquilo, o manuseio daquelas folhas e acaba me jogando como funcionário para as outras matérias que estão ao lado. Uhum. Então, digamos que foi utilizado nesse caso como um chamariz para que as mensagens corporativas, que por vezes são mais chatas, vamos dizer assim, mais quadradas, mas que elas também fossem lidas, porque elas também são necessárias. É. Oi. Não, por favor, pode trazer Eu só outro exemplo. recordei agora um projeto que super premiado também deles, que fala sobre morte. Quer dizer, o convencimento de um funcionário a utilizar equipamentos individuais de proteção, ele pode seguir diversas campanhas. Colo cartazes, coloco descansos de tela, coloco no refeitório papel de bandeja e faço emissões aí na minha TV corporativa, tudo dando instruções para que eu use uma corda, uma luva, um capacete, um visor. E eles também têm essa preocupação, claro, até porque parte do trabalho deles é em Minas, né, no subterrâneo. E não estava surtindo tanto efeito. E aí o que eles fizeram? Eles buscaram histórias de familiares que perderam pessoas. Com a particularidade aqui, muito, muito espertamente, de que não eram familiares, não eram pessoas da empresa. Eram pessoas quaisquer da comunidade. E então esses familiares contavam com um alto grau emocional da saudade que eles tinham. E o vídeo terminava: está na sua mão garantir a sua vida para que os seus familiares não sintam isso. E eles tiveram um índice, um aumento de uso superior a 40% desses equipamentos individuais, poupando muitas vidas aí. Então atuou na comunicação interna com a conscientização das pessoas, vendo o exemplo triste de terceiros, então contando uma história que não é deles, mas que poderá ser a deles se eles não utilizarem correto o equipamento, e teve um efeito tremendo. Imagino o quanto. Startups têm histórias e memórias? Pois é, essa é muito boa pergunta, porque na verdade elas têm histórias curtas, né? Histórias curtas que eu digo da fundação até hoje. Então são empresas que estão aí há meses ou há 1, 2 anos. Mas todas elas têm histórias porque elas têm histórias dos sonhos. Ainda que eu esteja falando, e aí eu chamo de storytelling projecional, porque tudo que está na cabeça do empreendedor é um futuro que ainda não veio, né? É o vislumbrar um futuro que ainda não está presente. Mas isso também é uma contação de histórias. Ela pode até ter um componente ficcional, porque às vezes esse empreendedor sonha muito, né? Mas a startup também tem histórias, mas elas são projecionais. Elas não são histórias do passado, porque esse passado quase que ainda não existe. Mas elas também podem utilizar. Eu diria que nas startups elas usam muito nessas sessões de captação de recursos. Seja para um banco ou para esses fundos de investimento, em que eles têm que falar muito rapidamente sobre o seu projeto. Menos do que falar que eu estou construindo uma bicicleta nova, eles falam sobre o sonho daquilo. E aí, às vezes, então, captam milhares ou milhões de reais de investimento de alguém compartilhando um sonho, menos do que um produto novo. As empresas brasileiras têm sabido contar bem as suas histórias? Tem, eu acho que o povo latino, essa foi uma parte do estudo que eu fiz ainda lá no mestrado na USP, o povo latino ele é afeito a histórias e é uma justificativa, inclusive, do que as redes sociais causam no país, né? Nós somos trend topic mundial seguidamente, o Brasil está sempre nas primeiras colocações de utilização de todas essas plataformas, porque é uma veia conversacional muito forte e é natural do povo latino como um todo. Menos retraído do que às vezes um povo, e aí vamos falar coisas sociológicas aí, né? Nem sou muito apto a isso, mas vamos pensar um povo de países mais frios, que acabam sendo pessoas um pouco mais retidas, ou um pouco mais individualistas. O latino não, ele tem essa socialidade muito ativa, essa vontade de falar de si ou do outro, de saber do outro. E isso para as histórias é o que precisa, né? Que é esse estímulo, essa propulsão a querer compartilhar e a se interessar por ouvir o outro, porque também a gente está num mundo que às vezes todo mundo falando, quem é que escuta, né? A gente tem que ter um espaço também para escuta, que é uma aprendizagem que está ainda a caminho, porque tem muita gente falando. Sem dúvida. E eu queria, antes de fazer a última pergunta aqui para você, antes de pedir que você faça um resumo de como
as empresas devem olhar para essa questão, eu queria registrar aqui várias das mensagens que estão chegando pelo nosso Facebook. Saul, Rodrigo, Mirela, Nara, todos escrevendo aqui, elogiando não só o seu entusiasmo, alguns já conhecem o seu trabalho, o seu livro, e também chamando a atenção para a importância dessa sua fala na questão do storytelling. Faz questão de compartilhar aqui com aqueles que estão nos ouvindo agora aqui no mundo corporativo. E para fechar essa nossa conversa, eu queria que você resumisse um pouco isso, até para mostrar para as empresas e para as pessoas o quanto nós podemos usar o storytelling a favor da própria sociedade. Eu acho que quando mais espaço nós abrirmos para ouvir as pessoas, até eu digo hoje que para mim o melhor comunicador, que se eu tivesse que fazer uma seleção de jovens, não seria aquele que fala melhor, mas aquele que sabe escutar mais, né? Que é uma condição que a gente precisa desenvolver hoje em dia, inclusive pela questão da empatia, que nos leva à compreensão da diversidade, à aceitação da diferença, e eu acho que são todas questões que o storytelling acaba mexendo. Eh, Hoje a gente vive nessa sociedade do espetáculo, as redes sociais também acabam se prestando para a gente se expor como se fosse um mundo permanentemente feliz, né? E as histórias, elas têm a potencialidade de nos trazer algumas vulnerabilidades, eu acho que esse é um ponto também importante, algumas fraquezas, alguns insucessos, alguns titubeios que parece que não tem espaço no mundo de hoje, parece que as coisas sempre têm que dar certo, né? E as histórias nos mostram que às vezes um passo para trás é o que nos impulsiona para ir para frente. Então, eu acho que as empresas têm que pensar numa comunicação que traga mais humanidade. Traga informação objetiva, às vezes até autoritária, se isso for necessário, mas também traga mais humanidade para o mundo corporativo, porque nada mais estamos falando do que relações entre pessoas que produzem produtos ou serviços para outras pessoas, e encontrar essa cara, essa identidade desse interlocutor é o desafio. Rodrigo Kogo, quero agradecer sua gentileza de trazer aí parte dessas suas memórias a propósito do storytelling, do seu conhecimento sobre storytelling, principalmente esse seu olhar sobre storytelling e memória na comunicação corporativa. Foi, sem dúvida, muito boa essa nossa conversa aqui. Quero agradecer sua gentileza. Espero que tenhamos novas oportunidades aí pela frente. Um bom dia para você. Obrigado, bom dia. Rodrigo Kogo, que é autor do livro Storytelling, As Narrativas da Memória na Estratégia da Comunicação, e também é da Berge, é gerente de inteligência de mercado da Berge, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A você que participou ao vivo do Mundo Corporativo, seja no site, seja no Facebook, seja apenas assistindo, seja contando a sua história aqui através das perguntas, o nosso agradecimento. Toda quarta-feira, 11 horas da manhã, você pode assistir e participar ao vivo do Mundo Corporativo pela internet. Até mais!